É isso mesmo que você leu na thumb e no título. O Scrum não é sobre produtividade. Vê até o final que você vai entender o que eu quero te dizer. Esse é o canal Comece com Livros e nós vamos debater um pouco hoje aqui sobre o livro Scrum. Não deixe de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo. Como surgiu a ideia desse vídeo? Eu terminei de ler o Scrum pela segunda vez e fui buscar o que as pessoas estavam comentando sobre esse livro. E para quem não conhece, esse é o livro que nós vamos falar hoje, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então, como eu estava dizendo, eu terminei de ler pela segunda vez esse livro e fui buscar o que as pessoas estavam falando sobre ele na internet. E esse livro é muito conhecido, bem recomendado, e como esperado, 90% das pessoas gostaram desse livro. Mas chamou a minha atenção o que as pessoas que não gostaram estavam falando sobre ele, e então eu fui pesquisar. E quais eram as principais reclamações? Dentre algumas reclamações que eu vi, as principais eram: 1. O autor se gaba demais. 2. É muito repetitivo. 3. Mostra quase nada do Scrum. E 4. Me sinto enganado pela capa. E qual a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que o Scrum, ele não é um livro unicamente sobre produtividade. Ele não é um manual. Eu vi que muitas pessoas estavam esperando que ele fosse um manual, ou seja, com passo 1, passo 2, uma sequência lógica como se fosse uma receita. E não é. Ele é como a maioria dos livros de desenvolvimento pessoal. Fala sobre o método Scrum, mas fala também da história e das experiências do autor e como ele utilizou o Scrum nas situações da vida dele. Então, na minha opinião, o Scrum vai funcionar mais para quem trabalha com equipes, o que não quer dizer que você não consiga implementar ele na sua produtividade pessoal. Ele tem boas estratégias para que você consiga melhorar a sua produtividade pessoal. Mas o que eu quero destacar aqui é que, na minha visão, ele é mais útil para quem trabalha em equipes. Sobre os capítulos melhores para mim foram os 5 e 6, que trouxeram mais insights. Porém, cada capítulo traz um ensinamento muito claro. E os capítulos são divididos em seções pequenas, de 3 a 5 páginas, geralmente, que, na minha visão, facilita muito a leitura. E em cada capítulo, o autor vai falando um pouco sobre o Scrum e um pouco sobre as suas experiências e como ele utilizou, principalmente como ele utilizou. E o livro é sobre isso também. Não é só sobre o método Scrum, é sobre o autor também. Portanto, se você for ler esse livro, vá preparado para conhecer também um pouco do autor. E aí, vale a pena? Na minha opinião, vale. Mas eu espero que você não vá ler o Scrum achando que vai ver um manual. Você vai ler, como eu falei, um livro de desenvolvimento pessoal que tem um método ali que ajuda, mas que não é só sobre o método. No final, ele mostra como você pode colocar em prática o Scrum. E, se você chegar até lá, eu tenho certeza que você vai conseguir extrair alguma coisa que vai melhorar a sua produtividade pessoal. Apesar de, como eu já falei, o método acrescenta mais para quem trabalha em equipe. Mas, se você quer melhorar a sua produtividade pessoal, ele vai te ajudar também. Principalmente se ele for o seu primeiro livro ou você tiver pouco conhecimento sobre produtividade. Com certeza ele vai te ajudar. Porque, como eu falei anteriormente, 90% das pessoas gostaram do livro. O que eu trouxe aqui no vídeo foi o que 10% das pessoas estavam falando. E dentre esses 10%, algumas pessoas gostaram, só tinham algumas ressalvas, como aquelas que eu falei no começo. E agora? Agora, depois de ver o vídeo, eu quero a sua opinião. Deu vontade de ler esse livro? Comente aqui embaixo. Se você já leu, comente sobre o livro. Se você gostou, se você não gostou e qual a sua opinião sobre ele. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e clique em gostei, porque ajuda muito no crescimento do canal. Se você quiser acompanhar em tempo real o que o Comece com Livros comenta sobre os livros, siga a gente no Scoob. O Scoob é um aplicativo que tem uma comunidade só falando sobre livros. E lá nós comentamos
sempre que terminamos um capítulo ou algumas páginas sobre os livros.